Você é só uma comissária. Foi isso que o piloto disse para humilhar uma mulher na frente de todos os passageiros. Ele não sabia que estava cometendo o maior erro da vida dele. Quando o avião entrou em pane e 200 pessoas correram risco de vida, o destino reservou uma surpresa que ninguém esperava. Uma história de injustiça e reviravolta que vai te deixar sem palavras. Diana Williams ajustou o crachá do uniforme pela terceira vez naquela manhã. 16 anos de experiência como comissária de bordo, milhares de voos concluídos com segurança, e ainda assim sentia aquele friozinho na barriga sempre que começava a trabalhar com uma nova tripulação. O aeroporto de Denver estava movimentado como sempre, mas havia algo diferente naquele dia de setembro que ela não conseguia definir. Você deve ser a nova comissária, disse uma voz grossa atrás dela. Diana se virou e encontrou um homem alto de cabelos grisalhos perfeitamente penteados e uniforme impecável. O capitão Christopher Stone tinha aquele ar de superioridade que ela já conhecia bem. Ombros eretos, queixo empinado e um olhar que parecia avaliar tudo ao redor, como se fosse inferior. Diana Williams, prazer em conhecê-lo, capitão. Ela respondeu com um sorriso profissional, estendendo a mão. Christopher apenas acenou com a cabeça, ignorando completamente o gesto de cortesia. Espero que você seja mais competente que a última, ele disse, virando as costas para ela sem cerimônia. Não tenho tempo para ficar babando funcionários inexperientes. Diana sentiu o rosto esquentar, mas manteve a compostura. Não era a primeira vez que enfrentava esse tipo de tratamento, especialmente de pilotos mais velhos que ainda viam as comissárias como meras moças do café. Se ao menos eles soubessem. O copiloto, um jovem chamado Marcos, se aproximou com um sorriso apologético. Desculpe pela recepção, ele sussurrou. O capitão Stone é, digamos, da velha escola. Ele acredita que cada um deve ficar no seu lugar. Entendo, Diana respondeu, guardando para si os comentários que realmente gostaria de fazer. Ela havia aprendido, ao longo dos anos, que algumas batalhas não valiam a pena ser travadas. Pelo menos não ainda. A preparação para o voo correu normalmente. A aeronave comercial estava em perfeitas condições, os passageiros embarcaram sem problemas e a previsão meteorológica para o trajeto Denver-Miami era excelente. 200 pessoas ocupavam os assentos, entre executivos, famílias em férias e estudantes retornando para casa. Durante o briefing de segurança, Diana notou como Christopher a observava com desdém. Toda vez que ela falava sobre procedimentos de emergência, ele revirava os olhos como se estivesse ouvindo uma criança recitar o alfabeto. Quando ela mencionou sua experiência anterior em outras companhias aéreas, ele simplesmente ignorou, mudando de assunto. Lembre-se, Christopher disse em tom condescendente, você está aqui para servir bebidas e sorrir para os passageiros. Deixe as decisões importantes para quem realmente entende de aviação. Diana apertou os punhos discretamente. Se ele soubesse que ela havia passado 5 anos como piloto militar antes de se tornar comissária civil. Se ele soubesse sobre as centenas de horas de voo que ela acumulara pilotando jatos de combate, se ele soubesse sobre os cursos de atualização que ela fazia em segredo, mantendo sua licença de piloto sempre válida. Mas Diana havia aprendido que nem todos os homens estavam prontos para aceitar que uma mulher pudesse ser tão competente quanto eles. O voo decolou pontualmente às 14h30. Os primeiros quilômetros transcorreram em paz, com Diana e suas colegas comissárias atendendo aos passageiros com a eficiência que só vem com anos de experiência. Ela notou que Christopher fazia questão de aparecer na cabine sempre que possível, cumprimentando passageiros de primeira classe e fazendo piadas sobre suas meninas cuidando bem de vocês. Suas meninas. Diana engoliu em seco. Ela havia enfrentado discriminação na Força Aérea,
Havia lutado para provar seu valor em um mundo dominado por homens. E agora, aos 42 anos, ainda precisava ouvir esse tipo de comentário. Durante o serviço de lanche, uma passageira perguntou sobre turbulência. Diana começou a explicar sobre correntes de ar e sistemas de estabilização quando Christopher apareceu repentinamente. Não se preocupe com essas explicações técnicas, ele disse com um sorriso patronizante. As comissárias às vezes gostam de complicar as coisas. Deixe comigo. Eu sou o piloto. Diana sentiu o sangue ferver. Ela conhecia mais sobre meteorologia aeronáutica do que muitos pilotos comerciais. Mas ali estava, sendo reduzida a uma decoração bonita que gostava de complicar as coisas. A tensão na cabine era palpável. As outras comissárias começaram a perceber o tratamento diferenciado que Diana recebia. Sarah, a comissária-chefe, tentou amenizar a situação, distribuindo as tarefas de forma que Diana tivesse menos contato direto com o capitão. Mas Christopher Stone parecia determinado a deixar claro quem mandava naquele avião. Durante todo o voo, ele encontrava maneiras de diminuir Diana na frente dos passageiros, sempre com aquele sorriso falso que mal disfarçava o desprezo. Você precisa entender uma coisa, ele disse para ela durante uma pausa, longe dos ouvidos dos passageiros. Eu tenho 30 anos de experiência voando. Você é uma comissária. Existe uma hierarquia aqui, e seria bom você se lembrar disso. Diana o encarou diretamente nos olhos. Entendo perfeitamente a hierarquia, capitão. Também entendo meu papel nesta aeronave. Ótimo, ele respondeu com desdém. Então você sabe que seu papel é servir e sorrir. Deixe o trabalho difícil para os homens. Naquele momento, Diana tomou uma decisão. Ela não iria mais se curvar diante daquele tratamento. Não importava as consequências. Ela defenderia sua dignidade profissional. O que ela não sabia era que, em algumas horas, o próprio destino se encarregaria de mostrar a Christopher Stone o verdadeiro valor da mulher que ele tanto desprezava. O avião continuava sua rota tranquila sobre o território americano, mas algo no ar havia mudado. Diana sentia uma tensão diferente, uma energia que não vinha apenas do conflito com o capitão. Sua intuição, apurada por anos de experiência em situações extremas, sussurrava que aquele não seria um voo como qualquer outro, e ela estava certa. O voo 447 da Liberty Airlines estava há 2 horas no ar, quando a situação escalou para um nível que Diana nunca havia experimentado. O serviço de bebidas estava terminando, e a maioria dos passageiros havia se acomodado para descansar durante o restante do trajeto para Miami. Era nesse momento de aparente tranquilidade que Christopher Stone decidiu mostrar sua verdadeira face. Tudo começou quando uma passageira da primeira classe, Mrs. Henderson, uma senhora elegante de cerca de 70 anos, tocou o botão de chamada. Diana se aproximou, imediatamente, com um sorriso profissional que mantinha há 16 anos. Em que posso ajudá-la, senhora Henderson? Perguntou Diana, inclinando-se discretamente. Minha filha, estou me sentindo um pouco enjoada. Você teria algo para me ajudar? E também gostaria de saber se é normal o avião estar balançando tanto. Diana olhou ao redor e percebeu que, de fato, havia uma turbulência leve, mas nada fora do normal. Ela conhecia os sinais. As vibrações eram típicas de correntes de ar sobre as montanhas rochosas, algo completamente rotineiro para quem conhecia a aviação. Claro, posso trazer um remédio para enjoo, Diana respondeu calmamente. Quanto ao movimento do avião, é perfeitamente normal. Estamos passando por uma região montanhosa e as correntes de ar criam essas pequenas turbulências. O capitão está mantendo a altitude ideal para minimizar o desconforto. Mrs. Henderson sorriu, visivelmente mais tranquila. Obrigada, querida. Você parece entender muito sobre aviação. É raro encontrar comissárias tão conhecedoras. Eu tenho alguma experiência com voo, Diana respondeu modestamente.
dirigindo-se ao galley para buscar o medicamento. Foi nesse momento que Christopher Stone apareceu. Ele havia ouvido parte da conversa e não gostou nada do que vira. Com passos firmes, ele se aproximou de Mrs. Henderson com seu sorriso mais charmoso. "Desculpe-me, senhora", ele disse em tom melífluo. "Espero que minha comissária não tenha tentado explicar questões técnicas sobre o voo. Às vezes, elas se empolgam e acabam dizendo coisas que não compreendem completamente." Diana voltou com o remédio e ouviu o comentário. Sentiu o rosto esquentar, mas manteve a compostura profissional. "Pelo contrário", Mrs. Henderson respondeu. "Ela foi muito esclarecedora e me tranquilizou completamente." Christopher forçou um sorriso. "Que bom, mas deixe-me garantir que você receba informações precisas. Vou explicar pessoalmente sobre as condições do voo." Diana entregou o medicamento à passageira e se afastou, mas não saiu de perto. Ela observou Christopher monopolizar a conversa, falando exatamente as mesmas coisas que ela havia dito, mas com um tom pomposo que fazia parecer que ele estava revelando segredos da aviação. A gota d'água veio 20 minutos depois. Diana estava ajudando um passageiro com deficiência visual a se locomover até o banheiro, quando ele fez uma pergunta sobre a sensação de queda que havia sentido. "É normal sentir isso durante o voo?" ele perguntou, claramente preocupado. "Sim, Sr. Johnson", Diana respondeu suavemente. "O que você sentiu foi o avião ajustando a altitude. É como quando você está em um elevador e sente aquela leve sensação no estômago. Completamente normal e seguro. Você entende sobre essas coisas?" ele perguntou, impressionado. "Tenho algum conhecimento sobre aviação", Diana respondeu. "Posso garantir que você está perfeitamente seguro." Christopher, que estava passando pelo corredor, ouviu a conversa e perdeu completamente a paciência. Na frente de pelo menos 20 passageiros, ele parou e encarou Diana com uma expressão de desprezo que ela nunca esqueceria. "Você precisa parar com isso agora", ele disse em voz alta o suficiente para que metade da cabine ouvisse. "Pare de fingir que entende de aviação e confundindo meus passageiros com informações inadequadas." Diana sentiu o sangue gelar. "Capitão, você estava apenas se metendo onde não foi chamada." Ele a interrompeu rudemente. "Deixe-me esclarecer uma coisa, para você e para todos aqui presentes." O silêncio na cabine foi absoluto. Passageiros pararam de ler, de conversar, de mexer nos celulares. Todos os olhos se voltaram para a cena que se desenrolava no corredor. "Você é só uma comissária", Christopher disse com voz alta e clara, cada palavra carregada de desdém. "Sua função é servir bebidas, distribuir lanche e sorrir. Questões técnicas, decisões de voo e informações sobre aviação são responsabilidade do piloto, não de uma comissária que acha que sabe mais do que realmente sabe." O constrangimento na cabine era palpável. Diana sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. 16 anos de carreira, centenas de voos, anos de experiência militar que ela mantinha em segredo, e ali estava sendo humilhada publicamente como se fosse uma novata incompetente. "Capitão Stone", ela tentou dizer, mas ele levantou a mão, mandando-a calar. "Não quero ouvir justificativas", ele continuou. "Você vai voltar para suas funções de comissária e vai parar de brincar de piloto. Estas pessoas confiaram suas vidas a um profissional qualificado, não a alguém que serve café e acha que entende de aviação." Mrs. Henderson, que havia presenciado tudo, parecia mortificada. "Capitão, ela foi muito profissional e..." "Senhora Henderson", Christopher a interrompeu com um sorriso forçado. "Agradeço sua gentileza, mas preciso garantir que minha tripulação mantenha os padrões adequados." Diana sentia os olhos de 200 pessoas sobre ela. Algumas pareciam constrangidas pela situação, outras curiosas, e algumas claramente desconfortáveis com a forma como ela estava sendo tratada.
Ela queria desaparecer, queria gritar, queria contar para todos ali que ela provavelmente tinha mais horas de voo do que muitos pilotos comerciais. Mas ela não podia. Não. Ali, não daquela forma. Então ela fez a única coisa que podia, manteve a dignidade. Entendido, capitão, ela disse com voz firme, olhando-o diretamente nos olhos. Continuarei exercendo minhas funções. Christopher assentiu com satisfação e retornou à cabine, deixando Diana sozinha, com o constrangimento e os olhares compassivos de alguns passageiros. Sarah, a comissária-chefe, se aproximou rapidamente. Diana, eu sinto muito. Ele não tinha direito de... Está tudo bem. Diana interrompeu, embora estivesse longe de estar bem. Vamos continuar trabalhando. Mas não estava tudo bem. Pelo restante do serviço, Diana sentiu os olhares dos passageiros sobre ela. Alguns pareciam sentir pena, outros pareciam ter perdido o respeito por ela. O Sr. Johnson, o passageiro com deficiência visual, tentou consolá-la quando ela passou por ele. Moça, ele sussurrou, não deixe que isso a afete. Você me tranquilizou mais do que ele. Diana sorriu tristemente. Obrigada, Sr. Johnson. O que Christopher Stone não sabia era que ele havia acabado de humilhar publicamente uma das pessoas mais qualificadas naquele avião. O que ele não sabia era que Diana Williams tinha mais experiência em situações de emergência do que ele jamais imaginaria. E o que ele definitivamente não sabia era que, em menos de 1 hora, sua arrogância e preconceito seriam postos à prova da forma mais dramática possível. O avião continuava sua rota sobre o território americano, mas algo no ar havia mudado definitivamente. A tensão não era mais apenas entre Diana e Christopher. Era como se toda a aeronave estivesse esperando por algo, e essa sensação de expectativa estava prestes a se transformar em puro terror. O voo 447 estava a meio caminho entre Denver e Miami, quando os primeiros sinais de que algo estava errado começaram a aparecer. Diana havia terminado o serviço de lanche há 20 minutos e estava organizando os carrinhos no galley, quando sentiu uma vibração diferente nas estruturas do avião. Não era turbulência, era algo mais sutil, mais preocupante. Sua experiência como piloto militar havia aguçado seus sentidos para mudanças no comportamento da aeronave. Ela conhecia cada som, cada vibração, cada alteração sutil que poderia indicar um problema. E naquele momento, todos os seus instintos estavam em alerta máximo. Você sentiu isso? Perguntou Rachel, uma das comissárias mais novas, com certa preocupação na voz. Sentiu o quê? Diana respondeu, embora soubesse exatamente do que Rachel estava falando. Essa sensação estranha, como se o avião estivesse se comportando diferente. Diana olhou pela janela. O céu estava limpo, sem sinais de tempestade ou turbulência severa. Mas algo estava definitivamente errado. A aeronave estava fazendo microcorreções constantes, como se estivesse lutando contra algo. Provavelmente é só uma turbulência. Diferente, ela mentiu, não querendo alarmar a colega. Mas mentalmente Diana estava fazendo uma análise técnica completa do que poderia estar acontecendo. Na cabine de comando, Christopher Stone estava começando a perceber que algo não estava certo. O copiloto Marcus havia notado algumas oscilações nos instrumentos, mas Christopher, em sua arrogância, as atribuiu a problemas menores de calibração. Capitão, Marcus disse com crescente preocupação, os indicadores de pressão hidráulica estão apresentando leituras inconsistentes. Inconsistentes como? Christopher perguntou, mas sem a urgência que a situação exigia. Flutuações nos sistemas primário e secundário. E olhe isso, Marcus apontou para outro instrumento. A temperatura do motor direito está ligeiramente elevada. Christopher olhou os instrumentos com irritação. Ele havia voado por 30 anos e nunca havia enfrentado uma emergência real.
Para ele, problemas técnicos eram apenas inconvenientes que interrompiam voos rotineiros. Deve ser algum sensor com defeito, ele disse casualmente. Vamos monitorar, mas não é nada preocupante. Marcos não parecia convencido, mas não insistiu. Ele sabia que Christopher não gostava de ser questionado, especialmente por alguém mais jovem. Enquanto isso, na cabine de passageiros, Diana continuava seu trabalho, mas estava constantemente atenta aos sinais da aeronave. Ela notou que o avião estava fazendo ajustes de rota muito sutis, o tipo de correção que pilotos fazem quando estão tentando compensar algum problema de desempenho. Foi quando ela ouviu um som que fez seu coração acelerar, um breve alarme vindo da cabine de comando. Durou apenas 2 segundos, mas ela reconheceu imediatamente. Era o alerta de sistema hidráulico. Merda! Ela murmurou baixinho, esquecendo-se momentaneamente de onde estava. Algum problema? Perguntou Mrs. Henderson, que havia notado a mudança na expressão de Diana. Nada demais, Diana respondeu rapidamente. Mas sua mente estava correndo. Se os sistemas hidráulicos estavam falhando, eles poderiam ter problemas sérios com controles de voo, freios e outros sistemas críticos. Ela se dirigiu discretamente ao interfone da tripulação e tentou contatar a cabine de comando. Cabine para cockpit, ela disse no tom mais profissional possível. O que você quer? Veio a resposta áspera de Christopher. Capitão, gostaria de saber se está tudo bem com o voo. Alguns passageiros estão perguntando sobre... Está tudo perfeitamente normal. Christopher a interrompeu. Pare de se preocupar com coisas que não são da sua conta e volte para o trabalho. Diana desligou o interfone com frustração. Sua experiência militar lhe dizia que algo estava muito errado, mas ela não podia fazer nada enquanto Christopher mantivesse essa atitude arrogante. Na cabine de comando, a situação estava se deteriorando rapidamente. A temperatura do motor direito havia subido para níveis preocupantes, e agora eles estavam perdendo pressão hidráulica nos 2 sistemas principais. Capitão, precisamos declarar emergência. Marcos disse com urgência crescente. Estamos perdendo sistemas críticos. Não vamos declarar emergência por causa de algumas leituras estranhas. Christopher respondeu teimosamente. Isso vai criar pânico desnecessário. Mas, capitão, eu disse não, Christopher gritou. Eu tenho 30 anos de experiência. E você tem o quê? 5, eu sei quando declarar emergência. O que Christopher não percebeu é que sua arrogância estava colocando 200 vidas em risco. Ele estava tão preocupado em manter sua imagem de piloto infalível que não conseguia aceitar que estava enfrentando uma situação que poderia estar além de suas capacidades. De volta à cabine de passageiros, Diana notou que os passageiros estavam começando a perceber que algo estava diferente. O avião estava fazendo movimentos sutis, mas constantes, e o som dos motores havia mudado ligeiramente. Moça, chamou um homem de meia-idade, é normal o avião estar se comportando assim? Diana olhou ao redor e viu que outros passageiros também estavam prestando atenção. Ela precisava mantê-los calmos, mas também estava profundamente preocupada com o que estava acontecendo. Estamos enfrentando uma pequena turbulência. Ela mentiu suavemente. O capitão está ajustando a rota para encontrar ar mais calmo. Mas internamente, Diana sabia que não era turbulência. O avião estava lutando contra algum problema mecânico, e a forma como estava se comportando sugeria problemas sérios de controle. Foi então que aconteceu. Um alarme alto e persistente ecoou pela cabine de comando. Um som que Diana reconheceu imediatamente como o alerta de fogo no motor. Segundos depois, eles sentiram uma vibração violenta que sacudiu todo o avião. Passageiros gritaram, objetos caíram dos compartimentos superiores e o avião inclinou bruscamente para a direita antes de se estabilizar. O que foi isso? Gritou Mrs. Henderson, agarrando-se ao braço da poltrona. Diana sabia exatamente o que havia acontecido. O motor direito havia falhado, provavelmente pegado fogo.
Com os sistemas hidráulicos já comprometidos, eles estavam em uma situação de emergência extrema. Na cabine de comando, Christopher Stone estava enfrentando a crise mais grave de sua carreira. Luzes vermelhas piscavam por todo o painel. Alarmes soavam constantemente, e o avião estava se tornando cada vez mais difícil de controlar. "Fogo no motor direito!" Marcus gritou. "Iniciando procedimentos de emergência!" "Não, não pode ser!" Christopher murmurou, sua arrogância finalmente dando lugar ao pânico. "Isso não pode estar acontecendo." "Capitão, preciso que você me ajude aqui!" Marcus gritou, tentando desesperadamente controlar a aeronave. Mas Christopher Stone, o homem que havia passado 30 anos dizendo que sabia mais que qualquer outra pessoa naquele avião, estava congelado pelo medo. Sua experiência havia sido construída em voos rotineiros, e agora, diante de uma emergência real, ele estava completamente perdido. Na cabine de passageiros, Diana olhou ao redor para os 200 passageiros aterrorizados e tomou a decisão que mudaria tudo. Ela não podia mais ficar parada enquanto a incompetência e o orgulho de Christopher Stone colocavam todas aquelas vidas em risco. Era hora de mostrar quem ela realmente era. O avião continuava sua luta contra os céus tempestuosos, mas agora havia uma nova variável na equação. Uma que Christopher Stone jamais havia considerado. A simples comissária, que ele havia humilhado publicamente, estava prestes a se tornar a única esperança de sobrevivência para todos a bordo. E ela estava pronta para isso. Diana Williams sentiu o peso de 200 vidas em seus ombros no momento em que o avião estremeceu violentamente após a explosão do motor. O pânico se espalhou pela cabine como fogo em papel seco, crianças chorando, adultos gritando e o caos absoluto tomando conta do que antes era um voo tranquilo. "Por favor, mantenham-se calmos", Diana gritou, sua voz cortando o tumulto. "Permaneçam sentados com os cintos afivelados." Mas ela sabia que palavras não seriam suficientes. O avião estava perdendo altitude de forma irregular, fazendo movimentos bruscos que indicavam perda severa de controle. Sua experiência militar lhe dizia que eles tinham poucos minutos antes que a situação se tornasse irrecuperável. Na cabine de comando, Christopher Stone estava em estado de choque completo. Suas mãos tremiam sobre os controles, e ele parecia incapaz de tomar qualquer decisão coerente. Marcus, o copiloto, estava lutando sozinho para manter o avião no ar, mas era óbvio que ele precisava de ajuda. "Capitão, capitão!" Marcus gritava. "Preciso que você me ajude. O sistema hidráulico está completamente comprometido." Christopher olhava para os instrumentos como se fossem escritos em uma língua estrangeira. 30 anos de voos rotineiros não o haviam preparado para enfrentar uma emergência dessa magnitude. Ele estava congelado, completamente paralisado pelo medo. Eu não sei o que fazer", ele murmurou, admitindo pela primeira vez em sua carreira que estava perdido. Diana, que havia conseguido acalmar temporariamente os passageiros na seção da frente, decidiu que não podia mais esperar. Ela se dirigiu rapidamente à cabine de comando, sabendo que estava prestes a violar todos os protocolos de hierarquia da aviação comercial. "Capitão Stone", ela disse firmemente, batendo na porta da cabine, "preciso falar com você imediatamente." "Não agora!" veio a resposta desesperada de Marcus. "Estamos em emergência." "Exatamente por isso preciso entrar aí", Diana respondeu, sua voz carregada de uma autoridade que Christopher jamais havia ouvido. Ela inseriu o código de emergência que toda a tripulação conhecia e entrou na cabine de comando. O que viu confirmou seus piores temores. Christopher estava completamente perdido, suando frio e tremendo, enquanto Marcus lutava sozinho, contra controles que mal respondiam. "Qual é a situação?" Diana perguntou diretamente para Marcus, ignorando completamente Christopher. "Perdemos o motor direito completamente", Marcus respondeu rapidamente.
Sistemas hidráulicos primário e secundário falharam. Estamos voando apenas com controles manuais de emergência e mal conseguimos manter a altitude. Diana olhou para os instrumentos e imediatamente compreendeu a gravidade da situação. Eles estavam enfrentando uma das emergências mais graves da aviação. Falha múltipla de sistemas com perda de controle primário. Capitão, ela disse para Christopher, você precisa declarar emergência imediatamente e solicitar pouso de emergência no aeroporto mais próximo. Christopher a olhou com olhos vidrados. Eu não posso. Isso vai arruinar minha carreira. Sua carreira? Diana explodiu. Existem 200 pessoas neste avião. Você precisa agir agora. Você não entende. Christopher balbuciou. Eu nunca enfrentei algo assim. 30 anos voando e nunca... Então, deixe alguém que sabe tomar conta. Diana disse, sua paciência finalmente se esgotando. Foi nesse momento que Marcos olhou para ela com uma expressão de súplica. Você sabe alguma coisa sobre sistemas de emergência? Diana respirou fundo. Era agora ou nunca. Eu tenho licença de piloto comercial e militar. 5 anos na Força Aérea pilotando F-16 e transportes militares. Centenas de horas em simulações de emergência. O silêncio na cabine foi absoluto, exceto pelo rugido dos alarmes e o som irregular do motor restante. Você é piloto? Marcos perguntou, incrédulo. Fui piloto militar por 5 anos antes de me tornar comissária. Civil, Diana explicou rapidamente. Mantenho minha licença atualizada e faço cursos de reciclagem regulares. Eu sei como lidar com essa situação. Christopher finalmente levantou a cabeça, olhando para ela como se estivesse vendo um fantasma. Você mentiu para mim. Você é piloto e não me disse. Eu não menti, Diana respondeu firmemente. Você nunca perguntou sobre minha experiência anterior. Você assumiu que eu era só uma comissária e me tratou como tal. Marcos não perdeu tempo com recriminações. Você pode nos ajudar a pousar este avião? Diana olhou para os instrumentos novamente. A situação era grave, mas não impossível. Ela havia treinado para cenários exatamente como este durante seus anos militares. Posso tentar, ela disse, mas preciso que vocês me deixem assumir o controle. Christopher, ainda em estado de choque, balbuciou. Mas você é uma comissária. Não pode... Não é protocolo. Protocolo? Diana se virou para ele com uma expressão de pura determinação. O protocolo é salvar vidas. E neste momento, eu sou a pessoa mais qualificada nesta cabine para fazer isso. Marcos não hesitou. Tome os controles. Faça o que for preciso. Diana se sentou na cadeira do piloto, ajustando rapidamente os assentos e assumindo o controle da aeronave. Imediatamente, ela sentiu a resistência dos sistemas danificados, mas também sentiu algo que não experimentava há anos, a conexão direta entre piloto e máquina. Primeiro, vamos declarar emergência, ela disse pegando o rádio. Controle de tráfego aéreo. Aqui é o voo 447 da Liberty Airlines. Declaramos emergência. Falha múltipla de sistemas. Motor direito inoperante, sistemas hidráulicos comprometidos. Solicitamos pouso de emergência imediato. A resposta veio rápida. Voo 447, emergência confirmada. Direcionando para o aeroporto de Kansas City. Pista 19 será liberada para pouso de emergência. Diana começou a trabalhar com os controles, compensando manualmente a perda de potência e a falta de sistemas hidráulicos. Era como andar de bicicleta. Uma vez que você aprendia, nunca esquecia completamente. Marcos, ela disse calmamente, preciso que você monitore os instrumentos e me informe sobre qualquer mudança nos sistemas restantes. Entendido, Marcos respondeu, claramente impressionado com a forma como Diana havia assumido o controle da situação. Christopher, ainda sentado em sua cadeira, observava tudo em silêncio. A mulher que ele havia humilhado publicamente como só uma comissária
Estava agora pilotando um avião danificado com uma competência que ele jamais havia demonstrado. Como você aprendeu a fazer isso? Ele perguntou fracamente. Diana não tirou os olhos dos instrumentos. 5 anos na Força Aérea ensinam muito sobre voar em situações extremas. Diferente da aviação comercial, onde você voa em condições ideais, na militar você aprende a lidar com o impossível. Mas por que você se tornou comissária? Porque depois de anos voando em zonas de combate, eu queria uma vida mais tranquila. Queria servir as pessoas de uma forma diferente. Nunca pensei que precisaria dessas habilidades novamente. O avião estava começando a responder melhor aos comandos de Diana. Ela havia conseguido estabilizar a altitude e estava compensando habilmente a perda de potência do motor direito. Altitude estável a 15.000 pés, Marcos relatou. Você está conseguindo. Ainda não terminamos. Diana respondeu concentrada. Pousar com um motor e sem sistemas hidráulicos é a parte mais difícil. Preciso que você vá até a cabine e prepare os passageiros para um pouso de emergência. Marcos hesitou. Você tem certeza de que consegue fazer isso sozinha? Diana olhou para ele com uma confiança que vinha de anos de treinamento militar. Eu não voei em missões de combate para deixar 200 pessoas morrerem em um voo comercial. Eu vou pousar este avião. Enquanto Marcos saía para preparar os passageiros, Diana continuou pilotando, fazendo ajustes constantes para manter a aeronave estável. Christopher permaneceu em silêncio, observando a mulher que ele havia desprezado salvar todas as vidas que ele havia colocado em risco com sua incompetência. Diana, ele disse finalmente, sua voz quebrada pela culpa. Eu sinto muito. Eu estava errado sobre você. Agora não é hora para isso, Diana respondeu, ainda concentrada nos controles. Podemos conversar depois que estivermos todos seguros no chão. O aeroporto de Kansas City estava se aproximando no horizonte. Diana sabia que os próximos minutos seriam os mais críticos de sua vida. Ela tinha apenas uma chance de acertar o pouso, e o destino de 200 pessoas dependia de suas habilidades. A simples comissária que Christopher Stone havia humilhado estava prestes a realizar o maior feito de sua carreira: salvar todas as vidas que ele havia colocado em risco. A aproximação para o aeroporto de Kansas City seria o teste definitivo das habilidades de Diana Williams. Com apenas um motor funcionando e controles hidráulicos comprometidos, ela precisava executar uma manobra que desafiava décadas de treinamento em aviação comercial. Mas Diana não era uma piloto comercial comum. Ela era uma ex-militar, acostumada a transformar situações impossíveis em vitórias. Controle de Kansas City, aqui é o voo 447, Diana falou no rádio com voz firme. Aproximando para pouso de emergência, confirmem se todas as equipes de resgate estão posicionadas. Voo 447 confirmado. Bombeiros, ambulâncias e equipes de resgate estão em posição. Pista 19 está completamente liberada. Você está autorizada para a aproximação direta. Recebido, Kansas City. Iniciando a aproximação. Na cabine de passageiros, Marcos havia retornado para coordenar os preparativos de emergência. Os passageiros, que momentos antes estavam em pânico total, agora olhavam para ele com uma mistura de medo e esperança desesperada. Senhores passageiros, Marcos anunciou pelo interfone, quero que todos saibam que nossa comissária Diana Williams assumiu os controles da aeronave. Ela é uma piloto militar experiente e está fazendo tudo o que é possível para nos trazer em segurança. Um murmúrio de surpresa varreu a cabine. Mrs. Henderson, a senhora que havia presenciado a humilhação pública de Diana, sussurrou para sua filha. Eu sabia que havia algo especial naquela menina. A forma como ela explicava as coisas, ela realmente sabia do que estava falando. Prepare-se para pouso de emergência, Marcos continuou. Assumam a posição de segurança quando eu der o sinal.
Mantenham-se calmos e sigam todas as instruções da tripulação. Diana podia ouvir o anúncio através do interfone interno. Ela sabia que 200 pessoas estavam confiando nela, e essa responsabilidade era ao mesmo tempo aterrorizante e motivadora. Ela havia enfrentado fogo inimigo, havia pousado jatos danificados em pistas de guerra, mas nunca havia carregado tantas vidas civis em suas mãos. Altitude 5.000 pés. Ela relatou para Christopher, que permanecia sentado ao lado, observando cada movimento com uma mistura de admiração e culpa. Velocidade 180 nós. Precisamos reduzir mais, mas sem os flaps hidráulicos, vamos ter que compensar com o motor. Você realmente sabe o que está fazendo, Christopher murmurou, finalmente compreendendo a magnitude da competência da mulher que ele havia desprezado. Tive bons instrutores, Diana respondeu, fazendo ajustes sutis nos controles. Na Força Aérea, eles nos ensinam que não existe situação impossível, apenas situações que exigem soluções criativas. O avião estava descendo em uma trajetória que parecia estável, mas Diana sabia que a verdadeira prova viria na aproximação final. Sem sistemas hidráulicos, ela teria que pousar usando apenas a potência do motor restante e os controles manuais de emergência. Altitude 3.000 pés, ela continuou relatando. Kansas City, confirmo visão da pista, iniciando a aproximação final. Voo 447, você está na trajetória perfeita. Mantenha essa aproximação. Na cabine de passageiros, a tensão era palpável. Passageiros que antes haviam visto Diana ser humilhada por Christopher, agora rezavam para que ela tivesse sucesso. O Sr. Johnson, o passageiro com deficiência visual, segurava firmemente o braço da poltrona. A comissária que estava nos tranquilizando antes, ele perguntou para sua esposa, ela realmente está pilotando o avião? Sim, sua esposa respondeu. E aparentemente ela é muito mais do que imaginávamos. Sarah, a comissária-chefe, estava ajudando a preparar os passageiros para o pouso de emergência. Ela se sentia culpada por não ter defendido Diana quando Christopher a humilhou publicamente. Eu não posso acreditar que não sabíamos, ela murmurou para Rachel. Diana é uma piloto militar e nós a vimos ser tratada como uma novata. Pelo menos agora sabemos que ela sempre parecia tão confiante quando falava sobre aviação. Rachel respondeu. Ela realmente sabia do que estava falando. De volta à cabine de comando, Diana estava se aproximando do momento mais crítico. A pista de Kansas City estava cada vez mais próxima, mas ela precisava executar uma manobra perfeita para compensar a falta de sistemas hidráulicos. Altitude 1.000 pés, ela anunciou, reduzindo potência gradualmente. Christopher, preciso que você monitore a velocidade. Não posso deixar cair abaixo de 140 nós, ou vamos perder sustentação. Velocidade 145 nós, Christopher respondeu, finalmente contribuindo de forma útil. Estável. Bom, agora vem a parte difícil. Diana sabia que um pouso normal seria impossível. Ela teria que usar uma técnica que aprendera na Força Aérea. Um pouso de emergência com aproximação íngreme e redução rápida de potência no último momento. Altitude 500 pés, ela continuou, preparando para touchdown. O avião estava descendo em uma trajetória que parecia assustadoramente íngreme para os padrões da aviação comercial. Mas Diana sabia que era a única forma de compensar a falta de controles hidráulicos. Voo 447, você está muito íngreme, veio a voz preocupada do controle de tráfego aéreo. Negativo, Kansas City. Esta é a aproximação correta para nossas condições. Confiem em mim. Altitude 200 pés, Diana anunciou. Todos se preparem para impacto. Na cabine de passageiros, Marcos deu o sinal final. Posição de emergência, cabeças baixas, braços cruzados. Diana podia ver a pista se aproximando rapidamente. Este era o momento da verdade. Ela tinha apenas alguns segundos para executar uma manobra que poderia salvar
ou condenar todas as vidas a bordo. Altitude 50 pés, ela disse, mais para si mesma do que para os outros. Reduzindo potência, agora. O avião tocou a pista com um impacto mais forte do que normal, mas dentro dos limites de segurança. Diana imediatamente aplicou os freios de emergência e o reversor do motor restante. "Estamos no chão!" ela gritou, lutando para manter o avião na pista central. O avião correu pela pista, diminuindo gradualmente de velocidade. Diana usou toda a sua experiência para manter o controle direcional, compensando a falta de potência do motor direito. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, o avião parou completamente. Voo 4C-47. "E parados com segurança", Diana anunciou pelo rádio, sua voz finalmente mostrando sinais de emoção. "Todas as almas a bordo estão seguras." Na cabine de passageiros, explodiu um aplauso ensurdecedor. Passageiros choravam de alívio, se abraçavam e gritavam de alegria. Eles haviam sobrevivido ao que poderia ter sido uma tragédia devastadora. Mrs. Henderson estava chorando abertamente. "Aquela mulher salvou nossas vidas." Ela disse alto o suficiente para que outros ouvissem. E pensar que o piloto a tratou como se ela fosse incompetente. Christopher Stone permaneceu sentado em sua cadeira, observando Diana desligar sistematicamente todos os sistemas da aeronave. Ele finalmente compreendeu o tamanho de sua arrogância e preconceito. "Diana", ele disse com voz quebrada, "você salvou 200 vidas. Você salvou minha carreira. Você salvou. Eu fiz meu trabalho." Diana interrompeu, removendo o headset. "Agora vamos evacuar este avião e garantir que todos estejam realmente seguros." Mas Christopher sabia que ela havia feito muito mais do que seu trabalho. Ela havia mostrado uma competência, coragem e liderança que ele jamais havia demonstrado em 30 anos de carreira. A simples comissária que ele havia humilhado publicamente havia se tornado a heroína que salvou todos a bordo. E agora ele teria que enfrentar as consequências de seu preconceito e arrogância. As portas do voo 447 se abriram para revelar um espetáculo que nenhum dos passageiros jamais esqueceria. Bombeiros, paramédicos e equipes de resgate aguardavam do lado de fora. Mas o que mais impressionava era a multidão de jornalistas, câmeras de TV e curiosos que haviam se reunido para testemunhar o que já estava sendo chamado de Milagre de Kansas City. Diana Williams desceu as escadas da aeronave e foi imediatamente cercada por repórteres. Ela estava exausta com o uniforme amarrotado e o cabelo despenteado, mas havia algo em seus olhos que irradiava uma tranquilidade que só vem de quem cumpriu uma missão impossível. "Comissária Williams! Comissária Williams!" Os jornalistas gritavam. "Como você conseguiu pousar um avião com falhas múltiplas de sistema?" Diana levantou a mão pedindo silêncio. "Primeiro, quero ter certeza de que todos os passageiros estão seguros e recebendo atendimento médico adequado. Depois, poderemos falar sobre o que aconteceu." Mas os passageiros não estavam dispostos a esperar. Um por um, eles começaram a se aproximar de Diana, alguns chorando, outros simplesmente querendo apertar sua mão. Mrs. Henderson foi a primeira. "Minha filha", ela disse com lágrimas nos olhos, "você salvou minha vida. Você salvou a vida de todos nós." Ela se virou para as câmeras que estavam gravando tudo. "Quero que todos saibam que o piloto desta aeronave humilhou esta mulher publicamente, chamando-a de só uma comissária. Mas quando chegou a hora da verdade, ela foi quem nos salvou. O Sr. Johnson, o passageiro com deficiência visual, foi guiado até Diana pela esposa. "Moça", ele disse com voz emocionada, "desde o início do voo eu percebi que você era diferente. Você realmente sabia sobre aviação. Obrigado por ter salvado nossas vidas." Um por um, os passageiros se aproximaram para agradecer.
Cada depoimento era uma confirmação de que Diana havia sido subestimada e maltratada, mas que sua competência havia brilhado no momento mais crítico. Christopher Stone desceu da aeronave por último, evitando as câmeras. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em poucas horas. Seu orgulho havia sido substituído por uma vergonha profunda e uma compreensão tardia de seus próprios preconceitos. Capitão Stone! Capitão Stone! Os jornalistas gritaram. O que você tem a dizer sobre o pouso de emergência? Christopher parou, olhou para Diana, cercada por passageiros agradecidos, e finalmente encontrou coragem para falar a verdade. Eu tenho uma declaração a fazer, ele disse, sua voz tremendo. Hoje, eu fui salvo por uma mulher que eu tratei com desrespeito e preconceito. Diana Williams não é apenas uma comissária. Ela é uma piloto militar experiente que eu me recusei a reconhecer devido aos meus próprios preconceitos. O silêncio na pista foi absoluto. Todas as câmeras se voltaram para Christopher enquanto ele continuava sua confissão pública. Eu disse para ela, na frente de 200 passageiros, que ela era só uma comissária. Eu a humilhei publicamente porque não consegui ver além dos meus próprios preconceitos sobre o que uma mulher poderia ou não poderia fazer. Ele respirou fundo. Quando chegou a hora da verdade, quando minha incompetência colocou todas aquelas vidas em risco, foi Diana Williams quem assumiu o controle e nos salvou. Os jornalistas estavam em frenesi. Esta história tinha todos os elementos que o público adorava: injustiça, preconceito, heroísmo e redenção. Capitão Stone, uma repórter perguntou, você está dizendo que não foi capaz de lidar com a emergência? Christopher engoliu em seco. Estou dizendo que em 30 anos de carreira eu voei apenas em condições rotineiras. Quando enfrentei uma emergência real, eu congelei. Foi Diana Williams, com sua experiência militar e competência excepcional, quem salvou 200 vidas. Diana se aproximou de Christopher. Capitão, ela disse suavemente, isso não é necessário. Sim, é necessário, ele respondeu, olhando-a diretamente nos olhos. Eu preciso admitir publicamente que estava errado. Você não é só uma comissária. Você é uma das pessoas mais competentes e corajosas que já conheci. Foi nesse momento que Marcos, o copiloto, se juntou ao grupo. Quero que todos saibam, ele disse para as câmeras, que Diana Williams assumiu os controles com uma competência que eu nunca vi em minha carreira. Ela não apenas salvou nossas vidas, ela executou uma das manobras de pouso mais difíceis que já presenciei. Os depoimentos continuaram por horas. Passageiros contaram suas versões dos eventos, descrevendo como Diana havia sido tratada e como ela havia se transformado na heroína que o salvou. As redes sociais explodiram com a história e Joanna Diana's Hero começou a viralizar pelo mundo todo. 3 dias depois, Diana estava em um estúdio de televisão nacional, sendo entrevistada pelo apresentador mais famoso do país. Diana, ele perguntou, como você se sentiu quando o capitão Stone disse que você era só uma comissária? Diana sorriu tristemente. Doeu, ela admitiu. Eu havia servido meu país como piloto militar. Havia mantido minha licença atualizada. E ainda assim estava sendo reduzida a um estereótipo. Mas eu também entendi que essa era uma oportunidade de mostrar que as pessoas nem sempre são o que parecem. E por que você nunca mencionou sua experiência militar? Porque eu me tornei comissária por escolha. Queria uma vida mais tranquila. Queria servir as pessoas de uma forma diferente. Nunca pensei que seria relevante até que fosse absolutamente necessário. O apresentador se virou para a câmera. Senhores telespectadores, uma semana após o milagre de Kansas City, as autoridades de aviação anunciaram que iniciarão uma investigação sobre discriminação na aviação comercial. Além disso, Diana Williams foi convidada para se tornar instrutora de emergência para todas as principais companhias aéreas do país. De volta em casa, Diana recebeu
Milhares de cartas de apoio. Mulheres de todo o país escreveram contando suas próprias experiências com discriminação no trabalho. Jovens estudantes de aviação a procuraram como inspiração e modelo. Uma carta, em particular, chamou sua atenção. Era de uma menina de 16 anos. Sra. Williams, eu sempre quis ser piloto, mas meus professores dizem que aviação não é para meninas. Depois de ver sua história, eu decidi que vou perseguir meu sonho. Obrigada por mostrar que as mulheres podem fazer qualquer coisa. Diana sorriu, dobrando cuidadosamente a carta. Ela havia salvado 200 vidas naquele dia. Mas talvez o impacto mais duradouro de sua coragem fosse inspirar uma nova geração de mulheres a perseguir seus sonhos, independentemente dos preconceitos que pudessem enfrentar. Christopher Stone, por sua vez, pediu demissão da companhia aérea uma semana depois do incidente. Em sua carta de demissão, ele escreveu: "Aprendi que 30 anos de experiência não significam nada se você não tem humildade para reconhecer a competência dos outros. Diana Williams me ensinou que o verdadeiro profissionalismo não tem gênero." Ele começou a trabalhar como voluntário em organizações que promovem a igualdade de gênero na aviação, dedicando o resto de sua carreira a combater o mesmo preconceito que ele havia demonstrado. 6 meses depois, Diana recebeu a Medalha Nacional de Heroísmo Civil, apresentada pessoalmente pelo presidente dos Estados Unidos. Em seu discurso de aceitação, ela disse: "Esta medalha não é apenas minha. Ela representa todas as mulheres que foram subestimadas, que foram chamadas de só alguma coisa, mas que continuaram trabalhando, estudando e se preparando para o momento em que pudessem provar seu valor." Às vezes, nossa maior força vem não de como somos tratados, mas de como escolhemos responder a esse tratamento. O voo 447 se tornou um caso de estudo em escolas de aviação pelo mundo todo, não apenas pelo pouso de emergência tecnicamente perfeito, mas pela lição sobre preconceito, competência e coragem que ele proporcionou. E Diana Williams? Ela voltou a voar, desta vez como capitã, com uma nova compreensão de que às vezes o destino nos coloca exatamente onde precisamos estar, no momento exato em que o mundo precisa aprender uma lição importante sobre não julgar as pessoas pelas aparências. A frase "você é só uma comissária" se tornou um lembrete poderoso de que nunca sabemos verdadeiramente quem são as pessoas ao nosso redor. E que nossa tendência a subestimar os outros pode ser não apenas injusta, mas potencialmente fatal. Mas, acima de tudo, se tornou um símbolo de que, quando chegou a hora da verdade, foi uma mulher comum que salvou 200 vidas e mostrou ao mundo que competência, coragem e caráter não têm gênero. E essa é uma lição que transcende qualquer cockpit, qualquer profissão, qualquer situação da vida. Nunca subestime alguém, porque você nunca sabe quando essa pessoa pode se tornar sua salvação. Chamaram ela de só uma comissária, mas quando tudo desmoronou, foi ela quem manteve todos vivos. Essa história é para quem já foi subestimado, ignorado, humilhado, e mesmo assim se manteve de pé. Se você acredita que caráter vale mais do que cargo, curte o vídeo, comenta e se inscreve no canal. Porque aqui a gente mostra o que acontece quando o mundo descobre quem você sempre foi.